Fala pessoal, beleza? Para mais um vídeo aqui, tá? Demonstrando agora os timbres dos pedais. Eu reduzi um pouquinho o setup. Ele tá um pouco diferente da parte 1. Se você não assistiu a parte 1, eu falo um pouco da cadeia de sinal, da ordem direitinho e tal. Mas alguns pedais aqui eu modifiquei, né? Modifiquei alguns pedais. Saiu o Angry Charlie, como você pode ver no vídeo aí. Na parte 1 saiu o Angry Charlie. E saiu, se eu não me engano, saiu um outro pedal. Saiu o Cry Baby também, tá? E aí entrou o pedal de volume. O Cry Baby tá guardado lá. Entrou o pedal de volume. Um phaser do Cacau Santos. Entrou também. Se eu não me engano, o Organic Drive estava fora e agora está de volta no board. E o Angry Charlie saiu e eu coloquei mais um clone do Sansamp utilizando o Fender. Eu acabei tirando o Angry Charlie porque eu estava utilizando muito o AS1 na simulação de amplificador Marshall também, tá? E o Angry Charlie ficava muito parecido, então eu tinha dois pedais com um timbre muito semelhante. E eu acabei optando por tirar o Angry Charlie. Fiquei com o AS1 por conta do boost clean que eu tenho aqui, tá? Então eu mato assim, com esse pedal, eu tenho dois pedais e o consumo dele é muito baixo, tá? Então, antes de vender o Angry Charlie, eu pesei, né, na balança, digamos assim, e ficava melhor eu realmente ficar com o AS1, tá? Ele tem mais utilidade. Enfim, tá montado desse jeito, né, o rack, aqui o pedal board, mas a ordem de fato não começa nesse pedal, tá? Eu inicio a minha ordem de sinal, a minha cadeia de sinal eu inicio com o CS3 da Boss, tá? Eu costumo iniciar com um buffer e finalizo com um buffer também, tá? Enfim, eu inicio aqui no bem rapidinho, só antes de passar o timbre. CS3. Aí depois eu já começo os drives. O Organic Drive em segundo, em terceiro vem o Fire Overdrive, depois o Ibanez TS9, logo após o Fender, tá? A simulação de Fender que eu utilizo nesse pedal. Daqui ele vem para o S1, do AS1 ele vem para o pedal de volume, o FV500 da Boss. Depois do volume ele vem para o phaser, logo após o phaser vem para o CE5 da Boss, que é um chorus. Do chorus eu venho para o delay, DD7, e integrado ao DD7 eu tenho tap tempo, tá? A guitarra que eu estou utilizando, para você ter uma referência de timbre, é uma Strato bem simples, 3 single. Na verdade, na ponte tem um mini humbucker da Malagoli. É uma Stratosonic 90, bem antiga, tá? E esse daqui é o timbre clean da guitarra. Deixa eu fechar aqui, probleminha no cabo. Vou baixar mais aqui, que senão estoura tudo. Esse é o timbre clean, tá? Deixa eu só diminuir o volume um pouquinho aqui. Vamos lá. Eu inicio aqui com o CS3. Eu gosto muito do compressor para tocar alguns ritmos como forró, algumas pegadas assim, ou para utilizar com o Fire Overdrive, né, que é o meu overdrive leve com delay modulado, tá? Para tocar alguma coisa nesse estilo fica mais ou menos assim.
CS3. Com o CS3. Enfim, eu costumo utilizar ele nesse formato aqui também. Nesse formato também, tá? CS3. Daqui, como eu falei, eu venho para o meu drive de primeiro estágio, digamos assim. Eu utilizo esse drive, na verdade, juntamente com o pedal que simula o Fender. Por quê? Nesse pedal, ele tem uma chave chamada, um knob aqui chamado Blend, que ele mistura o sinal limpo da guitarra com o sinal sujo, né? Com o sinal saturado. Claro, se você colocar no meio. Se você colocar o blend todo para a esquerda, ele só pega o limpo. Ele só injeta o sinal limpo da sua guitarra. Se você colocar todo para a direita, ele pega o sinal totalmente saturado. E se você colocar no meio, ele mistura metade do sinal saturado e metade limpo. Isso é interessante quando você está tocando um extrato e você quer... De repente eu vou utilizar a distorção do Fender, que é onde eu mais utilizo esse pedal, junto com o Fender aqui. E aí, juntamente com a extrato, fica um timbre muito legal, muito interessante, tá? Normalmente eu não utilizo ele sozinho não acho tão interessante. Inclusive eu acho até muito pesado, não sei, pode ser. De repente você até achou legal, mas eu não considero tão legal assim. Captador do braço, captador da ponte. Muito rasgadão. Mas enfim, saindo dele, de fato, eu venho agora para o que eu considero o meu drive de primeiro estágio, que é o Fire Overdrive, tá? Que é um clone do OCD, né? Como vocês sabem aí. Tô cansado de ver vídeo aí no YouTube do pessoal fazendo teste. Inclusive eu adquiri esse pedal assistindo muitos vídeos do Roberto Toral, tá? Quem não sabe aí, o Toral deu uma parada aí, né? Não tá fazendo mais vídeo e tal. Mas desde quando ele fez o review desse pedal, eu achei muito interessante. E eu utilizo ele de forma muito leve, tá? Drive quase zerado. Aí se você juntar com delay fica interessante para fazer aqueles esqueminhas tipo... Enfim, depois dele eu venho pro TS9. TS9 todo mundo conhece, né? Pedal consagrado aí, talvez o overdrive mais clonado da história, né?
TS9 eu utilizo ele como um boost de ganho para qualquer uma das distorções ou até mesmo para os dois overdrives. Costumo utilizar esses três. Quando eu não utilizo uma distorção, utilizo esses três drives, fica bem interessante, tá? Esse aqui é o TS9. Dele eu venho para o meu Fender, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui que ele é muito alto. Esse é o timbre do Fender, é um pedal é o Sansamp do Showa, né? Célio Showa. Se você não conhece os pedais do Showa, são ótimos pedais, tá? Eu falei que utilizo ele juntamente com o Organic Drive, e aí ele fica assim com o Organic Drive. Distorção Fender, você percebe que eu baixei um pouquinho aqui o volume porque ela é muito alta, certo? Mas é interessante porque você tendo pedal de volume, você vai controlando, não precisa nem apertar no boost na hora de um solo com um punch maior ou necessidade de um volume maior, é só você empurrar o restante do volume e aí você vai controlando isso, tá? Dele eu venho para o meu S1, muita gente conhece também, tá? O pedal considero até assim um pedal que já foi muito utilizado aí, o pessoal tá até deixando ele um pouco de lado, mas o meu board ele tá aqui bonitinho e eu gosto muito desse pedal, né? Pelo fato de ter dois pedais e eu não ter que comprar um boost separado e tal, e o boost dele é excelente, tá? É apenas um boost clean. Então é uma mão na roda, tá? Você tem dois pedais em um, é menos consumo da sua fonte, menos gasto, menos espaço, ele só tem 11 centímetros de largura, então você economiza o espaço aqui também. Eu sei que tem muitos pedais nano, né? Tem boosts pequenos e tal, mas enfim, eu gosto dele e ele tá aqui bonitinho. E aqui eu utilizo nesse um Fender e aqui eu utilizo o Marshall, tá? Deixa eu baixar também um pouquinho o volume. Distorção Marshall bem conhecida também, tá, pessoal? Enfim, bem simples, o drive aqui 50%. Bem, o boost é um boost clean, tá, pessoal? Eu posso estar até no chorus ou em qualquer outro pedal, ou até mesmo sem nenhum pedal estar ativado. Se eu quiser aumentar o volume simplesmente só por aumentar, sem o boost, com o boost.
enfim, é apenas um boost clean, tá? Dele eu venho pro pedal de volume, como eu falei, e no pedal de volume ele tem uma entrada específica para afinador, então eu deixo o afinador integrado ao pedal de volume. Sendo assim, o afinador ele não inicia a cadeia de sinal, ele fica fora. Então é um pedal a menos para roubar sinal na sua cadeia de sinal, né? Então se você tiver o pedal de volume, e esse pedal de volume é excelente, tá? Ele não é muito barato não, mas também não é o mais caro, tá? E no mercado de usado você encontra ele num preço legal, beleza? Então eu deixo o afinador de fora, ele afina super bem, eu posso deixar ele ligado direto, mesmo com a função multi, tá? Ele continua, ele só vai zerar digamos assim, o efeito não, o sinal da guitarra, se eu zerar o volume. E mesmo eu zerando o volume, ele afina normal, ó. Ele pega a afinação normal, tá? Por quê? Porque ele não está ligado na cadeia de sinal, ele está ligado numa parte externa, tá? Isso faz com que você afine, mesmo a corrente não está passando aqui, não está passando por ele, tá certo? Então, isso é o que eu mais gosto desse pedal. Beleza? Então, do pedal de volume, eu venho para o phase. Esse phase é um phase para você utilizar tanto no clean, como se quiser utilizar uma distorção com ele também, fica interessante. Porque o phase do Cacau Santos, ele foi feito para tocar aquelas levadas no clean. Eu já tive outros phase, inclusive eu tenho um outro clone do P90 da MXR, só que ele dá tipo um crunchzinho no final do... a gente não pode dizer cauda porque não é delay, né? Mas parece que dá a impressão que tá com um drive ligado, não sei o que é isso, tá? Não sei se todo phase é assim. Mas esse do Cacau Santos aqui, o que ele tava na Fire, né? Na época, hoje não tá mais, mas enfim, tá na NIG, se eu não me engano. E é um phase super bacana. Ele não dá aquele drivezinho, certo? Enfim, e com a distorção fica legal também, tá? Esqueci de baixar o volume, quase estoura a caixa. Enfim, galera, é um phase super de boa, tá? Aqui o efeito eu tô utilizando quase no zero, tá? Quase no zero, claro, você pode, dependendo. Aí aqui é a gosto, né? A velocidade eu também deixo quase na metade e o volume aqui eu deixo um pouco mais alto, tá? Então, saindo do phase eu venho pro chorus. Chorus é um pedal que eu tô utilizando ainda, como eu toco na igreja, eu utilizo mais nos hinos da harpa, hinos mais antigos, assim, aquelas músicas um pouco mais retrô e tal. É um chorus muito interessante, tá, gente? Você pode chegar a níveis assim do efeito até tipo aqueles amplificadores que Leslie, né? Que parece um Rotary, se você aprofundar um pouco aqui o rate e o depth, que é o efeito, né? E regular o filtro aqui no final, você consegue chegar nesses timbres. Mas eu já utilizei muito assim, certo? Chorus para mim foi um pedal de teste por muito tempo. Já coloquei no início da cadeia, já coloquei no meio, e agora ele voltou para onde eu sempre utilizava mesmo, de fato, que é depois dos drives, né? Antes do delay. E o formato que eu estou utilizando, a profundidade do efeito que eu estou utilizando é essa.
não é tão baixa, mas também não chega a ser um chorus tão aprofundado, tá? Mas se você quiser, tem controle aí para isso, tá? Beleza? Eu não gosto de utilizar muito o chorus com a distorção, tá? Eu costumo, quando eu utilizo alguma modulação com a distorção, eu prefiro phasing, tá? Principalmente quando fazer alguma digitação, alguma coisa mais interessante, tá? O chorus eu utilizo ele só no clean mesmo. Saindo dele eu venho para o meu delay, é o DD7, tá? Já está ficando escuro, já estou finalizando o vídeo. Basicamente eu utilizo 3 tipos de delay. O primeiro é o analog. Às vezes eu utilizo para uma situação de solo, tá? Eu acho ele interessante para a situação de solo. Ele dá uma deformidade no final da cauda, tá? A outra situação que eu utilizo é o delay modulado. Deixa eu ligar só o compressor, que é aquela situação que eu mostrei com o drive, tá? Eu posso utilizar como um swell, ou posso utilizar fazendo acordes simples também, sem o drive, tá? O primeiro foi o analog para o solo, o segundo foi um delay modulado para fazer acorde, né, estilo worship, e o terceiro tipo que eu utilizo é aquele delay de fita, tá? Que é interessante também para solo, tá? E claro, se eu quiser utilizar o tap tempo, deixa eu exagerar um pouquinho aqui. Tem como você fazer muitas coisas, tá? É um pedal muito versátil. Infelizmente só tem um foot switch, eu acho isso um defeito. Não um defeito, né? Mas o bom dele é que ele ocupa pouco espaço, né? Tem pedais de delay aí que parece uma caixa de sapato. Você tem que separar um espaço muito grande. Ele não, ele tem uma qualidade muito boa, só que ele é pequenininho, certo? Enfim, galera, esse é o meu setup, tá? Eu tenho mais pedais, mas por questão de espaço, eu também tenho um bode maior, mas por questão de peso, então assim, ficaram alguns pedais de fora, mas eu acho que esse é o que se aproxima mais daquele primeiro vídeo, tá? Só não tenho dois pedais aqui que estão de fora daquele vídeo, mas assim, esse é a base do meu timbre. Eu utilizo também uma outra guitarra que é a Les Paul.
mas eu utilizo mais a extrato mesmo, tá? Acho que combina mais comigo, pelo menos, né? Combina mais a extrato. Mas gosto da Les Paul também. Quando eu tô na Les Paul, aquele timbre característico, né? É muito bom também. Com as distorções fica muito bacana, porque são 2 humbuckers. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, fui!